é a primeira coisa que o homem precisa fazer para receber a salvação de Deus na sua vida, é se arrepender. E você pode até me perguntar: se arrepender de quê? Se arrepender dos pecados que comete. Porque Paulo, escrevendo à igreja em Roma, na epístola que leva o nome, a epístola aos romanos, que leva o nome daquela cidade, Paulo escreve no capítulo de número 3 e no versículo de número 26, Paulo escreve dizendo assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Percebam que Paulo, ele fala num sentido universal, num sentido geral, englobando e envolvendo todos os homens, quando ele diz: todos pecaram. Não há um homem sequer que não peque, todos pecaram. Paulo diz isso para nós. E Paulo revela ainda que, por causa do pecado, o homem ficou destituído da graça e da glória de Deus em sua vida. Ele perdeu a graça, ele perdeu a glória, ele perdeu a imagem de Deus, ele perdeu o relacionamento com Deus, porque o pecado, ele faz uma separação entre Deus e o homem. O pecado, ele separa o santo do profano. O pecado faz uma separação das coisas espirituais das materiais. Então, Cristo, ele prega dizendo: arrependei-vos. E aqui eu trago o primeiro ponto dessa mensagem, vai ser 3 pontos bem rapidinho aqui, para a glória de Deus. E os 3 estão na carta aos Hebreus, porque nós, seres humanos, temos a facilidade de sempre estar colocando condições para as coisas. Nós temos o hábito de usar sempre o se. Vamos para o culto amanhã. Se der certo, eu vou. Amanhã vamos fazer isso e isso. Se acontecer isso, a gente vai. Sempre a gente coloca essas condições. E o escritor aos Hebreus, ele vai nos dar 3 condições. A primeira, condições para o pecado. A segunda, condição para agradar a Deus. E a terceira, condição para se ver Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vou repetir para você memorizar isso aí. A primeira condição com relação ao pecado. A segunda condição com relação ao agradar a Deus. E a terceira condição com relação ao ver Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A mensagem de Jesus era: arrependei-vos. Arrependei-vos de quê? Do pecado. Aí o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 22, ele vai dizer o seguinte: sem derramamento de pecado não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Para ter a remissão de pecado, precisa ter derramamento de sangue. Que é isto, irmão? Quer dizer que para mim receber o perdão dos meus pecados, sangue vai ter que ser derramado? Sim, sim. A Bíblia diz para nós que sem o derramamento de sangue não há remissão. Para você aqui rapidinho, quem me conhece pregando evangelho sabe que eu narro Bíblia, né? Eu narro Bíblia. Eu gosto de dizer que não me considero um pregador. Eu gosto de narrar a Bíblia, aquilo que a gente lê. É isso para a glória do Senhor. O primeiro casal que pecou contra Deus foi Adão e Eva. Vamos colocar na ordem certa: Eva e Adão. Porque foi ela quem comeu primeiro, depois deu para o marido. Essa é a ordem lógica. Ela comeu do fruto que Deus disse que não deveria comer, e ainda levou para o marido comer também, e ele comeu também, aí pecou também. E o pecado foi comer aquele fruto. Quando nós crianças, lá nas escolas, os professores, quando falava disso, mostrava até uma maçã lá, que o fruto tinha sido uma maçã. Eu não sei que fruto foi esse. Não vou além do que a Bíblia diz. Mas eu também vou dizer que o pecado não foi só porque eles comeram fruto. Ali foi a ação. Na verdade, o pecado do casal original, do casal do Éden, foi a desobediência
desobediência à ordem divina. Eles desobedeceram um mandamento, uma ordem que Deus havia dado a eles. Porque Deus plantou um jardim na terra do Éden, por isso que o jardim é chamado Jardim do Éden. Existia já a terra e Deus plantou esse jardim e colocou o homem para cuidar desse jardim ali. Quando Deus disse ao homem: olha, de toda a árvore do jardim pode comer, só tem uma ali, não toque naquela dali não, naquela dali não coma, porque no dia que você comer você morre. Isso eu gosto de chamar o teste da obediência. Foi isso que Deus fez. Deus queria testar o Adão para ver até onde ia a sua obediência a ele, a sua submissão a Deus. E ele, infelizmente, foi reprovado. Ele pecou, desobedecendo a Deus. E no que ele pecou, desobedecendo a Deus, agora ele trouxe essa maldição chamada pecado para todos os homens. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Aí no capítulo 3 ele diz: e todos os homens pecaram. E todos os homens pecaram. Mas o que é que Deus fez quando chegou no jardim, que chamou Adão e gritou por Adão naquele jardim: Adão, Adão, aonde estás? E ele não respondeu Deus de primeiro, mas depois, por insistência de Deus o chamar, ele se apresenta e diz: ouvi a tua voz soar no jardim, e porque estava nu me escondi. Aleluia! Quem te disse que você estava nu? Porventura começo do fruto? Deus sabia o que havia acontecido ali. Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Deus é onipotente. Deus pode todas as coisas. Aleluia! Não há outro igual. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Aleluia! Mas ele queria ouvir o homem confessar que havia pecado. Deus, ele vai provocando o homem até o homem reconhecer que pecou e se arrepender do seu pecado. Quando o homem se arrepende do seu pecado, Deus dá o meio pelo qual ele possa ser perdoado. Glórias a Deus. Quando Adão confessa, Eva reconhece que pecou, o que é que Deus faz? Ele mata um cordeiro, ele derrama o sangue daquele cordeiro, ele tira a pele daquele cordeiro e veste o homem que estava nu. O que é que ele estava dizendo para nós? Ei, chegará o tempo em que o cordeiro de Deus irá derramar o seu sangue para que o pecado da humanidade seja perdoado. Glória a Deus. Aleluia! Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando a gente vai para as leis de Israel, o livro de Levítico, nós vamos encontrar as leis com relação ao homem quando ele pecasse. Quando ele pecasse, ele deveria obedecer à lei. E quando era pecado, eles tinham que imolar um animal, fazer com que o sacerdote, junto com o sumo sacerdote, com os sacerdotes, imolava o animal no altar do sacrifício ali, e o sangue era derramado ali, aleluia, e o animal era queimado à brasa para que o cheiro chegasse suave à narina de Deus. Mas o sangue, eles não faziam nada, porque o sangue resolvia, dizendo pelo que a Bíblia fala, sem o derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Só que o próprio escritor aos Hebreus diz que o sangue de animal não era capaz de perdoar, mas só cobria o pecado dos homens. Só fazia serviço pela metade. Cristo, na cruz do Calvário,
Oh, aleluia. Cristo no Calvário derramou todo o seu sangue. Ele não derramou a última gota de sangue, não. Pelo amor de Deus, não diga isso mais nunca. Ele não derramou a última gota de sangue, não. Ele derramou todo o seu sangue no Calvário. Para quê? Para que o meu e o teu pecado fosse perdoado. Agora Paulo, entendendo isso, ele diz: olha para nós, olha para nós. Ele está dizendo isso no capítulo 8 de Romanos. Aí ele enche o peito de ar e dá um grito e diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Cristo, ele deu um grito. Na verdade, Jesus ele fala 7 frases no Calvário. E uma das palavras que ele diz ali é testelestai, que quer dizer: está pago, está consumado, está pago. Aleluia. Paulo, quando ele entende isso, ele diz: a cédula que era contra nós, ela foi cravada na cruz. Aleluia. E o que era isto? Um homem, quando ele devia uma certa quantia num canto, ou alguma dívida num lugar, ele ficava com uma, vamos dizer nos dias de hoje, uma nota promissória. Ele devia aquilo ali. E a pessoa a quem ele devia, ele ficava com aquele papel lá, esperando que a pessoa fosse pagar. E quando a pessoa pagava, quitava, ele carimbava aquela nota, testelestai, está pago. Aí levava no recipiente, no local, e deixava ali, porque estava paga a dívida. Cristo cravado na cruz do Calvário. Eu posso ler lá assim: os pecados dos homens estão perdoados. Os nossos pecados estavam sendo perdoados ali. Isaías, entendendo isso, disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Capítulo 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele pagou. Ele quitou a nossa dívida. Ele abriu a porta para que o homem se arrependa e receba o perdão dos seus pecados. Quantos se sentem perdoados por ele aqui? Aleluia. Nós, como Paulo, podemos dizer: nenhuma condenação. Paulo, ele é tão profundo nisso que ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Foi ele quem justificou. Foi ele quem pagou o preço. Foi ele quem nos reconciliou. Paulo é tão profundo nisso que ele diz que Deus estava em Cristo reconciliando os homens consigo mesmo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então o homem precisa se arrepender agora. É a única coisa que o homem precisa fazer: é se arrepender dos seus pecados e receber a salvação de graça de Deus na sua vida. Cristo morreu no Calvário para dar salvação à população em Lagoa de Velhos. As pessoas é que não querem. As pessoas é que não querem aceitar esse perdão. As pessoas é que não querem aceitar este projeto de Deus. Uma boa parte, uma porcentagem boa dos habitantes de Lagoa de Velhos já creram, já se arrependeram e já receberam o perdão dos seus pecados, e agora vivem livre e podem até cantar: livre estou, pelo sangue de Jesus, livre estou. Aleluia. Arrependei-vos e convertei-vos. Convertei-vos. Porque se arrepender é uma coisa, conversão é outra. Conversão é outra.
O homem precisa se converter, deixar seus maus caminhos. Isaías, ele escreve para nós dizendo assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus intentos, e se converta ao Senhor. Isaías 55, versículos 6 e 7. Aleluia. Ele se converter ao Senhor. 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Glórias a Deus. E esta conversão, essa transformação, ela se dá no tempo de Deus, com o esforço do homem. Porque o arrependimento parte do homem. O homem se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida ao Senhor. O Senhor o recebe para a salvação, e o homem agora vai sendo transformado de glória em glória. Aleluia. E eu sempre gosto de dizer: eu preciso hoje ser mais crente do que eu fui ontem e menos crente do que eu serei amanhã, porque eu estou em uma cadeia crescente, eu estou numa caminhada crescente até chegar à estatura de varão perfeito para a glória de Deus. Aleluia. Até que o Senhor possa olhar para nós, como disse o salmista no Salmo 119: o Senhor me sonda e me conhece. Aleluia. Versículo 1. Até chegar ao ponto que o rei Ezequias olhou e disse: tu sabes, Senhor, como eu tenho andado na tua presença dignamente. Aleluia. Não se esconder como Adão, mas poder se apresentar a Deus. Aleluia. Enquanto Deus chega no Éden e Adão se esconde, a Bíblia diz que Moisés tinha desejo de ver Deus. E Deus dizia para Moisés: não tem como ninguém me ver, o homem que me vê morre. Não tem como, não tem como. Aí Moisés insistia em ver Deus. Aí Deus chegou um dia para Moisés e disse: olha, Moisés, amanhã, ao meio-dia, eu vou passar entre as pedras. Deus estava dizendo: se tu estiver ali, tu vai me ver. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que Moisés foi para o meio das pedras e ficou esperando Deus passar. Próximo ao meio-dia, Deus começa a passar entre aquelas pedras. E Moisés se alegra porque vai ver Deus. Quem não tem pecado, quem foi perdoado, não se esconde quando Deus se apresenta. Aleluia. Quem foi perdoado pode dizer para Deus: fala, Deus, porque o teu servo escuta. Aleluia. Quem sente-se perdoado por Deus, chega-se para as coisas de Deus sem medo. Quando Deus vai passando, Deus vê Moisés lá esperando. Aí a Bíblia Sagrada diz que Deus colocou a mão nos olhos de Moisés e passou. Aleluia. Alguém pode dizer que decepção. Moisés, ele queria ver Deus e Deus não deixou, colocou a mão nos olhos dele. Ei, redobra a tua atenção agora para tu liberar pelo menos um glória para Deus hoje à noite. Moisés foi o único homem em vida que viu as costas de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, porque quando Deus passou, ele tirou as mãos dos olhos de Moisés e ele viu Deus indo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Depois de pecado, foi o único que teve o prazer, que teve a oportunidade de contemplar Deus. E Deus disse: eu falei com Moisés boca a boca. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. O escritor aos Hebreus vai dizer para nós, glória a Deus, no capítulo de número 12 e no versículo de número 14, ele diz: segui a paz e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Redobre sua atenção comigo. Deus diz: segui a paz. Escritor escrevendo o que Deus mandou: segui a paz e a santificação. Santificação fala de conversão, de transformação, de purificação, de ser santo. E Deus disse lá nas leis de Moisés, ele disse: sede santo, Levítico, né? Sede santo, porque o vosso Deus é santo. Aí Pedro, entendendo isso, repete nas suas cartas dizendo: sede santo, porque o vosso Deus é santo. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Há muita gente que não aceita nós dizermos que somos santos. Mas por que não aceita isso? Aleluia! Somos santos não pelos nossos méritos, mas somos santificados nele. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. É ele quem nos santifica, é ele quem nos justificou, e é ele quem está nos purificando e nos convertendo cada dia mais a ele, para a glória do Senhor. O servo de Deus é conhecido em todos os lugares. Eu duvido um crente convertido andar nas ruas de Lagoa de Velha e alguém não olhar e dizer: lá vai um crente. Eu duvido você chegar num comércio em outra cidade e o comerciante olhar e com pouco tempo ele não fazer essa pergunta: você é crente? Glória a Deus. Porque o crente é diferente. Aleluia. Escritor Malaquias, né? 4:18, 4:13. Mais uma vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Quem serve a Deus aqui? Quem serve a Deus lá na praça glorificando o Senhor. Só aqueles que não puderam por motivos justos não chegaram aqui. Mas quem pôde sair de casa hoje para vir cultuar a Deus, dar glória para o Senhor no meio da rua, exaltar o nome do Senhor, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa eu provar para você que é Deus quem faz isso. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, para a vinda do Senhor. Percebe o que é que ele diz? Ei, o mesmo Deus de paz, seguir a paz. Quem é a paz? É Cristo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, de dentro para fora, espírito, alma e corpo, sejam conservados irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor. Aleluia. 2 minutos eu termino. Glórias a Deus. Arrependei-vos e convertei-vos. Aí ele termina a mensagem dizendo: porque é chegado o reino de Deus. O que é que ele quis dizer? O reino de Deus está aberto. As portas do reino de Deus se abriram para todos aqueles que se arrependerem e se converterem. Aquilo que era fechado foi aberto. A mensagem de Jesus era: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O homem se arrepende e o homem se converte com um único objetivo: entrar no reino de Deus. Eu encerro aqui. Nicodemos, doutor da lei, fariseu, membro do Sinédrio, fizeram uma conversa lá entre eles. Se não me foge a memória, 71 membros do Sinédrio. E eles fazem uma reunião e dizem: alguém tem que ir lá conversar com esse novo mestre que apareceu aí. Porque Jesus estava pregando e fazendo discípulos. E a gente precisa que alguém vá lá conversar com ele para saber quem ele é, que doutrina é essa, que ensinamento é esse. Para provarmos se ele verdadeiramente é mestre. Era função do Sinédrio fazer isso. Aí escolheram Nicodemos. Quem vai é você. Aí ele foi à noite. Ele foi à noite.
ele diz: sabemos que tu és mestre. Aí ele vai justificar a declaração: porque ninguém faz os sinais que tu faz se Deus não for com ele. Aleluia. Ele já chegou reconhecendo que Jesus era mestre e que Deus era com ele. Jesus, que não deixava se levar por elogios humanos, olhou para ele e disse: o necessário é nascer de novo. Aleluia, glória a Deus. Jesus era especial, né? Aleluia. Jesus era tão especial que antes dele fazer um milagre, ele orava. Quando ele fazia o milagre, que concluiu o milagre, ele também ia orar. Ele orava para fazer o milagre e orava depois que o milagre era realizado. Jesus chegou na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. Já tinham curado inúmeros enfermos. A multidão procurava Jesus. Os discípulos e apóstolos começaram a procurar ele depois que ele curou tanta gente, curou a sogra de Pedro. Aí Pedro saiu com os apóstolos procurando. Aí diz que de madrugada bem cedo. De madrugada bem cedo. Estou em Marcos capítulo 1, versículo 35. Quando eles encontraram Jesus, a Bíblia diz: e Jesus havia se retirado muito cedo, bem cedo, para orar. Jesus não procurava fama. Jesus não procurava posição aqui na terra. Na tentação, o diabo disse: se tu prostrado me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo a ti. Ele olhou e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Aleluia. Jesus não veio buscar posição, Jesus não veio atrás de carga. Jesus veio com uma única missão: salvar o pecador. Aleluia. Quando ele olha para Nicodemos, ele diz: necessário é nascer de novo. Aí Nicodemos diz: como é que pode isso? Como é que um homem velho pode nascer de novo? Porventura vai voltar para o ventre da mãe para nascer de novo? Mas Jesus diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Redobra a tua atenção aí, crente. Redobra a tua atenção aí, você que não é crente, que está me ouvindo. Quando Jesus olhou para Nicodemos e disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Se você não nascer de novo, você não vai ver que eu sou o enviado de Deus para salvar as nações. Aleluia! Nicodemos disse: como é que pode isso? Ele disse, versículo 7, capítulo 3, versículo 7 de João. Eu estou do versículo 3, não é isso? Versículo do 1 até o 11, se não me foge a memória, mas eu estou no 7 agora. No 7 ele vai dizer assim: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Perceba que ele diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, se referindo a ele tempo presente, tempo momento que ele está na terra, pregando e dizendo: eu sou o Salvador do mundo, eu sou o Filho de Deus, eu sou o enviado de Deus. Ele vai dizer claramente no capítulo 4 de João, aquela mulher lá do tanque, lá do poço de Jacó, dizendo: eu sou o Cristo. É a primeira vez que ele declara abertamente que é o Cristo para aquela mulher. Aleluia. Mas depois ele vai dizer: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O que é que ele está dizendo? Ei, no futuro, aquele que não nascer de novo não poderá entrar nos céus para morar eternamente no reino de Deus. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o reino de Deus. Ele disse que era 3 pontos, tenho que citar pelo menos o terceiro. Só citar. Quando o homem se arrepende, se converte e entende que precisa entrar nos céus, ele procura agradar a Deus. Ele anda na terra agradando a Deus. O bom soldado que milita não se embaraça com as coisas desta vida, para agradar aquele que o alistou para a guerra. Paulo, ensinando ao seu discípulo Timóteo, ele diz: ei, o bom soldado, quem é soldado aqui?
soldado do exército de Deus. O bom soldado que milita é lutar, é batalhar, é guerrear, é estar em atividade. O bom soldado que milita não se embaraça com as coisas desta vida. E olha que são muitos atrativos aí para se embaraçar. Mas o bom soldado que milita não se embaraça com as coisas desta vida, com o único objetivo: agradar aquele que o alistou para a guerra. O escritor aos Hebreus nos dá o terceiro, que ele diz assim, em Hebreus capítulo 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu ver quem entendeu aqui, glorifica o nome do Senhor. Quem agradar a Deus tem que ter fé.